Olá, bem-vindo ao canal Reconciliação. Vamos lembrar que nós estamos baseados em 2 Coríntios 5, de 17 a 21, onde diz que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo na cruz. Vamos continuar ainda falando sobre a justificação, o dom da justiça e a justificação pela fé. Eu queria pegar daquele ponto que eu dei o exemplo de Davi, porque Davi diz ali uma dupla bem-aventurança para as pessoas a quem Deus imputa a justiça pela fé, independente da obra da lei, e a bem-aventurança que Deus jamais imputará o pecado. Então isso é uma coisa extraordinária da graça de Deus para o nosso favor. E terminei falando sobre o cartão de crédito, ou o cartão do banco, que você tem acesso ao banco e faz as suas operações, como entrar na graça de Deus. Mas o uso do cartão de crédito é uma boa ilustração para ver como que a justiça de Deus é imputada a nós. Suponha que eu te convido para você ir a uma loja, a um supermercado e fazer a compra daquilo que você quiser. E eu vou avisar o caixa que ele não vai cobrar de você, ele vai pôr na minha conta, imputar no meu cartão pessoal. Então, você faz todas as suas compras e na hora que você vai passar no caixa, simplesmente é o meu cartão que vai ser apresentado. Então, você recebeu, isso é uma ilustração do favor imerecido de Deus, que Deus fez conosco. Para nós, e para a maioria dos crentes que não entende bem a graça, diz, mas como é isso? Parece uma coisa tão barata. Não é barato. Aquilo que você pegou, você encheu o carrinho, você levou, tinha um valor, tem um valor. Você não pagou nada, mas foi debitado no meu cartão. Eu assumi aquela dívida, eu pago aquela dívida no seu lugar. Então isso é que quer dizer a justiça ser imputada no nosso crédito. A justiça de Jesus é colocada dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Nós somos justificados. Ao passo que o pecado que era nosso foi imputado no corpo de Jesus. Ele levou o nosso pecado. Esta é a mensagem da graça. O favor imerecido de Deus, independentemente de obras de qualquer maneira, de qualquer natureza. Alguns outros versículos nos ajudam a entender isso. Eu queria te mostrar Gálatas no capítulo 2, quando Paulo fala assim, que no versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então veja aqui, Paulo está dizendo, eu não vou anular a graça, eu não vou invalidar a graça, eu não vou menosprezar a graça de Deus. Eu valorizo a graça de Deus. E ele diz, se nós vamos ser justificados pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão. Nós anulamos a graça de Deus quando nós colocamos a ênfase nas obras e queremos ser salvos, nós queremos ser justificados pelas obras. Deus, em Romanos, no capítulo 3, nós vamos dar uma olhada também nesse versículo, que é muito importante, diz que, vou ler alguns versículos no capítulo 3 de Romanos, que diz assim, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus que é pela fé em Jesus,
Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre judeu e gentio, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, sendo justificados, preste atenção, mas, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. Jesus, na oração que ele fez para os discípulos, ele diz: Pai justo. E Deus é justo, ele julga o pecado. Ele não julga o pecado em nós, porque ele já julgou o pecado em Jesus. Mas ele é justo. E ele é justo ao nos atribuir a justiça, porque agora a dívida foi paga, a dívida foi cancelada, diz a Epístola de Paulo aos Colossenses, que ali na cruz foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, cravado na cruz. Então, é isso que significa ser justificado pela fé. Mas quero ler ainda com vocês o que Paulo escreveu a Tito, dizendo assim: agora, pois, ou melhor, vou ler antes Atos, quando Paulo faz uma recomendação aos líderes da igreja de Éfeso. Ele diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar as suas vidas e dar herança entre os santos, os que são santificados. Então, Paulo tinha uma compreensão que a palavra do Evangelho, a palavra que ele pregou do Evangelho naquela cidade, era a própria graça de Deus, que daria edificação para eles, daria herança entre os santificados pela fé em Jesus. E a mesma coisa acontece conosco hoje, quando nós damos crédito à palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, ela nos instrui naquilo que é a vontade de Deus. É agora que eu quero ver com você o texto que Paulo fala a Tito, dizendo que agora se manifestou a salvação, a graça de Deus, educando-nos, ensinando-nos, para que, rejeitando toda a impiedade, vivamos uma vida justa e piamente. Então, a capacitação que a graça de Deus nos dá, a habilidade de Deus pelo Espírito Santo, é que a graça de Deus nos educa para vivermos uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. E ainda, a expressão que Paulo usou de cair da graça, eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas é comum a gente ouvir através da mídia ou das pessoas comentando algum escândalo de pessoas importantes e diz: a pessoa caiu da graça. Mas vamos ler em Gálatas esta passagem para entendermos o que é cair da graça. Separado estais de Cristo, vós que vos justificais pelas obras da lei, da graça
tendes caído. Olha o que Paulo diz. Cair da graça não é cometer um pecado. Cometer o pecado é cair no pecado e há recuperação para isto. Mas cair da graça, Paulo diz assim: separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então é aquilo que nós já dissemos. Se você confia nas suas obras, na sua performance, se você quer alcançar a justiça de Deus, então você está anulando a graça, você está caindo da graça, você está separado de Cristo. Nós temos que ir para Cristo de corpo e alma, completamente, com uma rendição total da nossa vontade, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de todo o nosso coração, para depender deste favor maravilhoso que nós não merecemos, que é a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem pela fé. Nós cremos e nós recebemos. Nós cremos, nós somos justificados. Nós cremos e nós estamos salvos. E a palavra de Deus diz: e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Agora, toda vez que você lembrar deste versículo, agora é agora. Agora é agora. Nós estamos agora guardados, nós estamos livres. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus levou a nossa culpa. Ele levou o castigo. Isto está claro em Isaías, já lemos esse texto. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nos libertar. Ele sofreu, ele foi oprimido, ele foi ferido de Deus e oprimido. Ele não abriu a sua boca, para que nós pudéssemos ser hoje justificados e considerados justos diante de Deus. Um pregador amigo meu, ele disse certa vez que iria apresentar ao seu auditório 3 pessoas que eram completamente justas. E ele disse: a primeira pessoa que era completamente justo e perfeito era Adão antes de pecar. Quando Deus o criou, a sua imagem e semelhança, e ele estava diante de Deus. A segunda pessoa, ele disse, foi Jesus Cristo, que viveu aqui durante toda a sua vida sem nenhum pecado. E a terceira pessoa, ele diz, é você. Você que recebeu a justiça pela fé. Você que recebeu Jesus pela fé. Você que nasceu de novo pelo Espírito Santo é agora considerado por Deus justo. Você está adequadamente, você está justificado, você está na presença de Deus e pode estar ali sempre, sem culpa, sem condenação, sem vergonha, livre de toda acusação. Que Deus nos abençoe. Amém.